das 7h30 para entrar no templo, então chegue cedo, porque vai ser um tempo maravilhoso de adoração, de palavra também. Então se programe, se organize, convide alguém para estar com você aqui, e vai ser um tempo maravilhoso, amém? Abra comigo, por gentileza, em Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, quero compartilhar essa palavra que Deus colocou no meu coração desde ontem, e eu tenho certeza que hoje o Senhor vai se manifestar através da palavra também, em nome de Jesus. Mateus capítulo 4, o tema da mensagem aqui que eu quero compartilhar hoje é resistindo à tentação. Diga para quem está do seu lado assim: você precisa resistir às tentações. Você precisa, mas fala forte, porque assim não vai resistir nada, já caiu assim. Você precisa resistir às tentações. A melhor passagem para a gente falar sobre resistir à tentação é justamente quando Jesus resistiu. Quando Jesus começou o ministério dele, ele foi batizado por João, né, na Galileia, lá no Rio Jordão, ele foi batizado por João, e ali, após o batismo, ele começou a sua jornada já resistindo ao diabo no deserto. Ele já foi para o deserto ficar 40 dias resistindo todas as tentações. Uma vez em um aconselhamento, uma pessoa disse: pastor, é pecado quando a gente está resistindo a alguma tentação? Eu falei: não, pecado é você não resistir à tentação e cair na tentação, e você pecar, né? Isso é pecado. Então o diabo, ele tentou Jesus 40 dias justamente para que ele pudesse cair, mas ele não caiu, e aqui ele nos ensina a continuar resistindo, a resistir. A tentação, ela faz parte da nossa caminhada, da nossa jornada de fé. Nós vamos ser tentados o tempo todo. Na verdade, o inimigo, ele fica tentando o tempo todo alguma brecha, algum dardo que ele lança, alguma seta para que a gente caia. Mas o nosso papel é a gente se espelhar em Jesus, a não cair nas tentações que são diárias, né? Então, o texto aqui, que está em Mateus capítulo 4, é justamente o que eu quero compartilhar com cada um de nós aqui. Diz assim, no capítulo 4, só para você entender um pouquinho o contexto aqui, Jesus acabou de ser batizado por João. Ele está iniciando a sua jornada, a sua caminhada, diante da responsabilidade que ele tem de levar o evangelho até a cruz, que leva em média 3 anos e meio. Então ele acaba de ser batizado e ele começa a jornada dele. A primeira jornada que ele enfrenta é justamente esse período que ele fica no deserto, 40 dias sem comer, somente com água, para que aconteça somente esse processo que vai acontecer no ministério dele. Então, logo em seguida, aqui já começa a falar justamente esse processo. Verso 1 do capítulo 4 de Mateus. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Preste atenção que aqui o próprio Deus enviou Jesus. Aqui fala que Jesus foi levado pelo Espírito, o Espírito de Deus. No verso 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ó, de onde vem a fome dos crentes aqui, ó, de Jesus, teve fome. Verso 3, o tentador aproximou-se dele e disse: se és o filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos anjos dele ao seu respeito, com as mãos ele o segurará, para que você não tropece em alguma pedra. E aí Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E ele disse: tudo isto te darei, se prostrado e me adorares. Verso 10, então Jesus responde: retire-se, Satanás, porque está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Assim o diabo o deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Continua falando conosco noite, diante desse tempo, desse momento agora de palavra.
que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações e nos ensinando diante da postura, diante desse momento que Jesus ensina a resistir às tentações, e que nós saiamos daqui, ó Pai, transformados, que nós saiamos daqui, ó Pai, tocados pela Tua palavra, que nós saiamos daqui, ó Pai, aprendendo cada vez mais e aplicando diariamente essas vidas, ó Pai. Assim nós oramos, em o nome de Jesus, amém. Amém, amém. Aqui nessa passagem eu quero direcionar e conduzir para algumas questões práticas que a gente vive no dia a dia, que às vezes a gente não se lembra ou se esquece, ou então a gente não tem a compreensão da palavra que justamente fala de tentação. A tentação, como eu disse aqui, ela faz parte da nossa jornada, da nossa caminhada como cristão. Todo cristão vai ser tentado. Todo cristão tem esse período de prova. A prova do Senhor vai dizer que Deus põe a prova não para nos reprovar, e sim para que nós possamos crescer e se desenvolver e ter uma maturidade de fé. Então, nessa passagem aqui, vai mostrar que a tentação ela faz parte da nossa jornada. E tem algumas pessoas que acreditam somente que a tentação ela pode acontecer somente na parte sexual. Ah, pastor, eu sou tentado constantemente. Eu sou casado e as mulheres ficam dando em cima de mim. Eu sou tentado, pastor, eu tenho um problema nessa área. Tem pessoas que confundem a tentação somente relacionada à parte sexual. E não, nós vamos aprender e ver que a tentação ela vem em todas as áreas. A tentação ela vem na área financeira, a tentação ela vem na área emocional, na nossa área espiritual, na nossa área comportamental. Então a gente aprende que a tentação ela faz parte da nossa vida e ela está todos os dias dentro do nosso âmbito de trabalho, de lugar que você estuda, onde você caminha e anda. Então aqui a gente aprende que a tentação é algo que está frequente todos os dias. A tentação é o início que antecede grandes tragédias. Uma tentação, ela está envolvida diante de uma decisão importante que alguém pode tomar, voltado com o coração para o dinheiro, ou então para desejos próprios. A tentação, ela está envolvida em várias áreas da nossa vida que antecede uma destruição. A tentação antecede a destruição de uma família. A tentação, ela antecede a quebra de uma aliança. A tentação, ela antecede um ministério, uma vida pastoral, uma vida a dois, uma vida talvez sozinha que está fazendo planos do futuro, se guardando. Então, toda a tentação que eu e você passamos e enfrentamos, ela antecede uma destruição. Então, é importante nós termos os fundamentos bíblicos, a base que Deus estabeleceu, para que a gente possa suportar tudo isso e não cair, e não deixar essa tentação virar um pecado, virar algo que vai nos afastar do Senhor. Então, a tentação ela faz parte constantemente da nossa vida. Mas vencer a tentação é algo que eu e você vencemos diante da palavra do Senhor, e também é uma vitória que nós estabelecemos diante do diabo. Vencer uma tentação é vencer o diabo. Vencer uma tentação que talvez você poderia cair é você declarar a vitória que Deus estabeleceu diante de uma tentação. Então a tentação ela tem várias áreas que pode me atingir e atingir cada um de nós. Então vencer a tentação é dizer que nós estamos vencendo em Cristo Jesus. Você não consegue vencer uma tentação se você não estiver firmado em Cristo Jesus. Você não consegue vencer uma tentação sem estar firmado na palavra de Deus. Você não consegue sozinho. Você pode usar meios, formas e estratégias que a palavra nos dá de direção para vencer uma tentação, mas nós só conseguimos através da palavra de Deus. Então, essa noite eu quero começar com alguns pontos aqui para a gente aprender, porque a tentação é um meio que o inimigo usa constantemente para afastar os cristãos da igreja. Afastar os cristãos de congregar em um local para receber um alimento sólido, afastar cristãos que estão se desenvolvendo, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, que Deus vai começar a usar, mas a tentação nos afasta de viver o nosso propósito. Nós temos que resistir às tentações, queridos, porque a tentação pode destruir um casamento, a tentação ela pode destruir vidas que estão sendo restauradas, a tentação ela pode destruir ministérios e vidas pastorais, pastores, com os olhos talvez gananciosos, ou então que não guarda a sua vida diante de uma vida entregue ao Senhor totalmente, que olha para o mundo e não consegue ter uma vida devocional, uma vida em Cristo Jesus. A tentação é o meio e o mal que atinge a igreja do Brasil e do mundo. É a tentação.
Então eu quero, antes de entrar no primeiro ponto aqui para compartilhar com cada um de nós, eu quero declarar que na nossa igreja, na igreja Lagoinha de Valinhos, os casamentos vão continuar sendo uma base sólida diante da palavra do Senhor. Os jovens, as crianças, todos aqueles que estão na igreja vão continuar suportando aquilo que o Senhor está dando para cada um de nós de suportar. A nossa casa não vai ser envergonhada, os nossos filhos não vão ser envergonhados, a nossa casa vai continuar sendo firmada em Cristo Jesus. Nós vamos suportar as tentações em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso também? O primeiro ponto que eu quero compartilhar aqui está no verso 1. Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Perceba aqui no verso 1 que foi Deus que conduziu Jesus ao deserto. Deus conduziu pelo Espírito dele. Então aqui, o primeiro ponto, se você quiser anotar, quem vive no Espírito não teme o deserto. Diga para quem está do seu lado, quem vive pelo Espírito não teme o deserto. O que eu quero dizer com isso? Jesus foi levado por Deus para o deserto. Jesus foi levado ali para que eu e você pudéssemos hoje ver, analisar esse texto e dizer que é possível sim, nós vivermos uma vida em santidade, viver uma vida através do Espírito Santo dele que está em nós hoje. Nesse período ainda não tinha a manifestação do Espírito em cada um. Hoje nós temos o Espírito que habita em mim, habita em você, dentro de nós. Nós temos essa condição e essa capacidade. O deserto, querido, nunca foi o problema. Sabia que a tempestade nunca foi o problema. As lutas que eu e você enfrentamos nunca foi o problema. Sabe qual sempre foi o problema e às vezes é o problema? A ausência de Deus. A ausência de Deus diante de um problema. A ausência de Deus diante de uma tempestade. O problema é que a tempestade vem e a gente não fecha a porta, deixa a porta aberta, e aí a tempestade vem e destrói tudo. Então a ausência de Deus é que faz com que eu e você estejamos sempre fragilizados, fracos e não vencendo diante do Espírito que está em mim e você. Então aqui, eu e você temos que aprender que a nossa dificuldade sempre foi enfrentar as nossas lutas diante do Espírito Santo do Senhor. É só o Senhor para me capacitar, para te capacitar, é só o Senhor que pode fazer algo para mim e para você, diante de uma enfermidade, diante de uma luta, diante de uma tempestade, diante de uma situação que você nunca viveu talvez. Somente esse Espírito pode trazer para mim refrigério, trazer consolo, trazer palavras de esperança, trazer uma condição nova. Então quem vive com Deus, querido, o deserto não é um problema. Quem vive com Deus, o deserto é uma escola. Quem vive com Deus, o deserto é um aprendizado. Quem vive com Deus sabe que viver um momento difícil é um tempo de discipulado que Deus está permitindo eu e você viver. Quem vive com Deus e tem o Espírito do Senhor sobre nós, é justamente um local onde o Senhor quer se manifestar, para que haja cura, para que haja salvação, para que haja uma experiência nova com Ele. Então não importa o problema, não importa a causa, não importa a área que eu e você estamos passando, a questão é o Espírito do Senhor está sobre mim e sobre você. A luta e a guerra é totalmente diferente. Os desafios são totalmente diferentes quando nós encaramos esses desafios e essas lutas, tendo o Espírito Santo do Senhor sobre cada um de nós. Então aqui, quem tem o Espírito de Deus, o deserto é justamente o momento de glorificar o nome do Senhor. Quem está com Deus não depende da circunstância. Quem está com Deus não depende de se está bem ou se está mal. Quem está com Deus, se tem comida, amém. Se não tem comida, amém também. Se tem bebida, amém. Se não tem bebida, amém também. Quem está com Deus sabe que é uma estação, que é um período, que é algo que Ele quer nos ensinar. Então aqui, quem tem o Espírito do Senhor tem um tempo de alegria e de colocar diante dEle, porque sabe que Ele está permitindo. Então quem vive no Espírito não teme. Eu e você não podemos ter medo de notícia ruim, queridos. A gente fica assustado, apavorado, esperando talvez uma notícia ruim, mas quem tem o Espírito do Senhor não tem medo de notícia ruim. A notícia vem, a gente fica desesperado, a gente fica desanimado, mas o Senhor está dizendo que Ele está conduzindo, Ele é aquele que vai nos fortalecer, Ele que nos levou para o deserto para ser provado, Ele que nos colocou essa condição de viver uma nova estação, então não depende. Segundo ponto, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Ele teve fome. Jesus teve fome, depois de 40 dias e 40 noites. Os crentes, quando faz café da manhã, eu sou assim em casa, a gente faz o café da manhã já pensando no almoço. Quando faz o almoço, já deixa pronto para a janta, não é assim?
aqui Jesus está nos ensinando que nós temos fome, nós temos esse desejo diante de um propósito que aconteceu, mas quando eu e você estamos no Espírito dele, nós não deixamos o nosso físico ditar as regras. Esse é o segundo ponto. Quando eu e você estamos com o Espírito de Deus, o nosso físico não dita as regras. A nossa carnalidade não dita as regras. As nossas necessidades não ditam as regras. Normalmente quem permite tudo isso acontecer é porque não está com o Espírito de Deus. Não tem essa condição, porque o grande problema é quando a carne domina a minha condição física, a minha condição mental e a minha necessidade. Todos nós temos necessidades. Todos nós precisamos das necessidades básicas, de comer, beber e de vestir. Então eu e você, para suportar isso, nós temos que estar revestidos da graça e do Espírito do Senhor. Jesus foi tentado, mas ele estava cheio do Espírito. Esse é o objetivo do jejum. O jejum é você se abdicar de um alimento, para você se esvaziar de si carnalmente, e você ser cheio do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus cheio dentro de mim, de você, nós conseguimos suportar a fome, a sede, as necessidades básicas, porque ali nós estamos cheios do Espírito de Deus. Esse é o objetivo do jejum. O objetivo do jejum é que eu e você nos aproximemos do Senhor, que nós temos uma experiência com Ele. É justamente o momento que nós buscamos a face do Senhor. Foi isso que Jesus fez aqui no segundo ponto. Jesus foi tentado, mas ele estava fortalecido pelo Espírito de Deus. Ele tinha comunhão com Deus, ele tinha tempo de oração com Deus, ele tinha tempo de jejuar, de ser fortalecido, ele estava guardado diante da intimidade que ele tinha com Deus. E a gente às vezes não consegue vencer algumas lutas e algumas guerras, porque nós não estamos revestidos por esse Espírito. E aí, naturalmente, a gente se entrega diante das nossas necessidades. Então, aqui nós temos que aprender que quando eu e você estamos revestidos desse Espírito, nós conseguimos suportar coisas que naturalmente nós não conseguiríamos, porque é o Espírito do Senhor que tem essa condição de me capacitar e te capacitar. Aqui, a tentação oferece, queridos, alguns atalhos para evitar a dependência de Deus. Às vezes eu e você temos atalhos que vão tirar a nossa dependência de Deus e que de uma certa forma a gente se sente independente. Então são esses atalhos que eu e você não podemos deixar. Quem está ditando as regras da sua vida? É uma pergunta que eu faço agora. Quem é que está gerindo a sua vida? É os seus desejos carnais, é a sua vontade, é aquilo que você talvez viveu tanto tempo no passado que você não deixou o Espírito Santo conduzir a sua vida. Quem é que rege a sua vida hoje? É a sua carne ou é o Espírito? Você está vazio de quê? De Deus ou de alimento? Ou de coisas naturais? Então esse ponto é o segundo que a gente tem que aprender, que nós só vamos conseguir suportar coisas que a gente consagrar ao Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Terceiro ponto que a gente aprende aqui, no verso 3. O tentador aproximou-se dele e disse, o inimigo, né? E se és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Eu não sei se você conseguiu perceber aqui, mas começou a acontecer uma discussão teológica aqui, Jesus e o diabo. Jesus veio com a Bíblia na mão, discutindo com Jesus para ele fazer coisas que está escrito na Bíblia. Aqui, o tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Porque o diabo sabia que ele estava com fome. O diabo sabia que ele estava em um período de jejum. Mas nesse terceiro ponto, sabe o que o inimigo tentou atacar aqui? A identidade dele. A identidade de Jesus. A identidade define se a tentação vai nos derrubar ou não. Esse é o terceiro ponto. A nossa identidade vai definir se a tentação vai nos derrubar ou não. Aqui ele veio atingindo justamente a identidade de Jesus. O inimigo conhece de Bíblia, mas usa de forma errônea e fora de contexto. E aí Jesus, com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, ele contra-argumenta com a Bíblia. Mas não podemos provar o nosso Deus. Então nós temos que ser prudentes. Em outras palavras, ele está discutindo com o diabo justamente isso. Ele toca numa área que nós hoje perdemos dentro da igreja, que é a identidade. Nós conversamos com algumas pessoas, às vezes, que já tem 10, 15, 20 anos de igreja, mas não sabe um versículo, fala de um versículo fora de um contexto.
fala de uma condição que não é bíblica. Então aqui o diabo vem com a Bíblia, com a palavra que ele conhece, mas Jesus também responde com o conhecimento da palavra. Ele responde com a decisão assertiva. Ele vem justamente tocando na identidade. E aqui nós temos que fortalecer a nossa identidade, porque a nossa identidade vai definir no dia das guerras que nós vamos enfrentar. A vitória de uma guerra, de uma luta que eu e você passamos, ela está totalmente atrelado a justamente a nossa identidade em Cristo Jesus. Se você pegar um pouquinho antes do batismo, houve uma experiência marcante de Deus diretamente com Jesus. Jesus foi batizado um pouquinho antes, e ali, depois do batismo dele, quando ele foi batizado por João, veio uma voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado, onde eu tenho prazer. Ou seja, ele estava com isso na cabeça recentemente, Jesus. Então ali ele sabia a identidade dele, ele sabia quem era o Deus dele, ele sabia qual era o objetivo e o propósito dele. Mas ali, eu e você podemos aprender sobre a nossa identidade em Cristo Jesus, queridos. Quando a gente tem um diagnóstico, quando a gente tem uma situação adversa, a gente se esquece o Deus que a gente serve. A gente esquece o Deus que pode realizar, que pode fazer, que Ele está permitindo para que a gente possa aprender algo, que a gente tenha uma experiência para poder aprender e evoluir como cristão, e a gente esquece da nossa identidade. Jesus se posicionou, queridos. A gente gosta muito de falar sobre posicionamento, mas Jesus aqui se posicionou como Filho de Deus. Ele colocou as palavras que ele sabia exatamente quem ele era, ele sabia quem era o Deus dele, ele sabia exatamente qual era o propósito que ele tinha, qual era a direção que ele tinha, o que ia acontecer, já tinha tudo alinhado diante da identidade que ele tinha em Deus. Quando você louva a Deus, você se aproxima de Deus. Quando você ora a Deus, você se aproxima de Deus. Quando você tem um tempo de jejum, de oração, um tempo de comunhão como esse, de estar na igreja, ouvindo a palavra, é um tempo que você se aproxima de Deus e você tem a sua identidade renovada, fortalecida, a sua identidade em Cristo Jesus. Por isso a importância de viver em um ambiente de comunhão que o Senhor estabeleceu, um ambiente como esse. Por isso é importante nós estarmos sempre em comunhão, unidade e oração, em relacionamento constante com Deus, porque é isso que nos faz deixar próximo de Deus. É isso que fortalece a nossa fé, é isso que fortalece a nossa luta no dia mau. Nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus. Por isso a importância, querido. E eu quero hoje fazer um apelo para você hoje aqui que está aqui, e os que estão nos ouvindo pela internet. Nós temos que deixar de ser somente telespectador. Nós temos que deixar de somente vir assistir o culto. Eu nem gosto dessa expressão. Ah, pastor, eu vou assistir o culto. Você não vai assistir o culto, você vai cultuar a Deus. Você vai participar de um momento de louvor, adoração, de oração. Você vai pedir, você vai agradecer. Você vai colocar a sua casa, você vai colocar a sua vida, você vai entregar a sua vida no altar do Senhor. E você é um participante deste culto que nós fazemos ao Senhor. Quem crê nisso em nome de Jesus? Toda vez que o diabo quer tentar algo sobre a minha vida e a sua vida, nós temos que tomar essa posição que Jesus tomou. Jesus tinha sido batizado recentemente. Então, estava fresco na cabeça de Jesus a identidade que ele tinha em Deus. Quem ele era, quem Deus era, e o que estava acontecendo diante da posição que ele aconteceu. Então, eu e você, querido, temos a liberdade de declarar que nós não precisamos do diabo para absolutamente nada. Nós não precisamos da comida dele, nós não precisamos do dinheiro que ele oferece, da fama, de tudo aquilo que ele pode nos dar, porque nada é dele. Nós temos que colocar a nossa vida diante daquele que é soberano sobre todas as coisas, que é o Senhor, o nosso Deus, o único Deus. No Antigo Testamento é o único Deus de Israel, é aquele que é o Deus poderoso, aquele que é o dono de todas as coisas. É esse que nós temos que ter a nossa identidade firmada, porque no capítulo anterior, ele foi batizado e Deus dizendo para ele: este é o meu filho amado. Eu acredito que já estava sendo uma preparação para tudo que Jesus ia viver, já preparando a identidade dele, falando que ele é aquele que ia sustentar, aquele que ia dar a condição para ele vencer e avançar diante do tempo que ele ia passar de 3 anos e meio, evangelizando, curando, libertando. Então nem toda pessoa que fala de Deus é de Deus. O diabo veio com versículos decorados. Então, cuidado quem está falando de Deus. Cuidado quem está evangelizando você, viu? Cuidado quem está falando de Deus e qual é o contexto para você poder também contra-argumentar, para você não cair em armadilhas, tirando a minha e a sua identidade.
tirando a palavra que estabelece sobre a minha vida e a sua vida. No quarto ponto, no verso 4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso aqui é profético para nós, queridos. O quarto ponto é que Deus sustenta aquilo que sai da boca dele. Aquilo que Deus estabeleceu para mim e para você é o que vai sustentar a minha vida e a sua vida. Aquilo que Deus liberou ao meu e ao seu respeito, é isso que vai prevalecer. Nós não podemos dar ouvidos para aquilo que o diabo está dizendo, porque ele é articuloso, ele vem com estratégias, ele vem com conhecimento, ele vem tentando distorcer a identidade que nós temos em Deus, ele vem tentando tirar aquilo que nós estamos construindo, aquela base que nós estamos deixando de forma sólida, para confundir a minha mente e a sua mente. Então o que me sustenta e o que te sustenta sai da boca de Deus, querido. A sua casa é sustentada por aquilo que Deus declarou. A sua vida é uma base daquilo que Deus declarou. Jesus está afirmando: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. E ele fala: Satanás, sai daqui. Sai daqui, porque isso é secundário. Satanás vem de acordo com a necessidade que Jesus tinha. Jesus estava com fome e ele vem oferecendo: você não é o Filho de Deus? Então transforma essas pedras em pães e coma. Ele vem com uma identidade distorcida, mas Jesus nos ensina a tomar essa posição, porque nós não precisamos de coisas materiais quando nós estamos sendo supridos pela doce presença do Espírito de Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que vai sustentar eu e você no dia mau. Então eu e você precisamos aprender que as palavras que Deus disse é aquilo que nós temos que tomar posse, querido. Um dia Ele prometeu algo para mim e para você. Um dia Ele disse que eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Ele vai cumprir essas palavras que nós temos que nos apegar. Eu preciso colocar essas palavras na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, onde eu ando eu tenho que colocar, porque a base da família está em Deus, a base da minha vida está em Deus, o meu casamento está em Deus, tudo que eu tenho está em Deus, o meu trabalho foi o Senhor que abençoou, foi Ele que colocou, e eu oro para que nós tenhamos uma vida e uma família firmada em Jesus, uma igreja que está firmada na palavra, uma igreja que busca, que clama, uma igreja que está colocando tudo diante desse Deus que é maravilhoso, que pode fazer e que não vai confundir os filhos de Deus, não vai confundir. E essa forma de não se confundir é eu e você buscando conhecimento, é eu e você buscando a palavra, porque se fosse você discutindo com o diabo sobre Bíblia, como é que você se sairia? Como é que você sairia? Talvez alguns na emoção: vamos jogar, o Senhor vai fazer mesmo. Esqueceu que Ele falou que nós temos que ser prudentes. O Senhor diz: não me ponha à prova, seja prudente diante daquilo que eu vou fazer. Então olha esse ponto para que eu e você possamos continuar recebendo da parte do Senhor. Não é o seu trabalho que te sustenta, querido. Não é o seu chefe que te sustenta. Não é o que você conquistou que te sustenta. Não é só a conta bancária que te sustenta. Não é o que você tem, não é o que você sabe. Nada disso é o que te sustenta. Não é a igreja que te sustenta, não é o pastor, não é ninguém. É somente o Senhor com a tua mão poderosa, pela sua misericórdia, pela tua graça, pelo teu favor, pela tua bondade, que nós cantamos aqui agora há pouco. É somente por esse favor e por essa graça que nos sustenta diariamente. É Ele que sustenta a minha vida e a sua vida. Então por isso nós temos que pegar essas palavras e colocar em prática na nossa vida todos os dias. As palavras que o Senhor libera têm o poder de liberar bênção ou maldição, se você falar e se você não falar. Então nós temos que tomar posse diante disso, porque toda tentação oferece uma glória que é em vão. O diabo vem oferecendo essa glória que é em vão, e é uma loucura ele fazer isso, porque no verso 5, olha só que loucura isso. No verso 5, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és o Filho de Deus, joga-te, vai para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos anjos dele ao seu respeito, com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O inimigo sabia de Bíblia, querido, mas o mais importante é você conhecer a Bíblia também. É você não ser enganado por aquilo que o diabo está trazendo para mim e para você, porque o diabo ele vai querer enganar os crentes. Quem lê a Bíblia, quem está numa caminhada, numa jornada, assim como Jesus, ele vai vir com a Bíblia, ele vai vir com falsos ensinos, com heresias, com palavras talvez até mesmo da Bíblia, como ele tentou com Jesus, para nos enganar. Mas como é que a gente consegue se colocar diante dele? É com conhecimento.
Nós não podemos ignorar o conhecimento bíblico. Eu sei e entendo que existem algumas denominações que cumprem somente alguns ministérios que Jesus estabeleceu. Os ministérios que Jesus estabeleceu foram cinco ministérios. E nós temos que, para ser uma igreja sadia, nós temos que ter aplicação diária na igreja desses 5 ministérios. O ministério de pastor, que é de pastorear. O ministério de mestre, que é aquele que tem o conhecimento, que vai ensinar a Bíblia, que vai ensinar a palavra de Deus. O ministério de evangelismo, que é aqueles que têm facilidade de evangelizar. O ministério de apóstolo, que é aquele que vai enviar. E o ministério de profeta. Então a igreja sadia tem que ter esses 5 ministérios. Tem que ter esses 5 cultos acontecendo para que a igreja continue crescendo, avançando e não perdendo membros cristãos que estão firmados na igreja, porque senão o primeiro vento leva tudo. O primeiro vento, uma primeira doutrina, engana. Uma primeira palavra bem colocada, uma forma de coach que a gente vê hoje, que engana as pessoas e que depois fica à deriva. Algo que somente o diabo vai conseguir atender. Então aqui o inimigo sabe de Bíblia, mas nós precisamos saber mais do que ele. Nós temos que aplicar a Bíblia diante daquilo que a palavra nos ensina. O inimigo tentou justamente com as Escrituras. E a Escritura é aquilo que dá vida àquilo que está morto. A Escritura é aquilo que restaura o que já está destruído. A Escritura é aquela que tem o poder de curar que talvez está enfermo. A Escritura é a palavra lançada para que eu e você possamos romper em fé. Viver essa experiência diante da palavra. Ele orou e ele colocou diante de Deus, sabendo o que ele tinha que fazer. A prioridade é a palavra de Deus. Existem igrejas que pregam, que falam sobre o evangelismo, sobre o evangelho, mas não cita o nome de Deus, não cita o nome de Jesus, não cita que as obras são feitas através desse nome que é poderoso, que é o nome que está acima de todo nome. Não é citado. Existe. Então nós temos que aprender que um dia nós fomos alcançados por essa glória, um dia nós fomos alcançados por esse favor, um dia nós temos que colocar a nossa casa, a nossa vida espiritual diante das Escrituras sagradas, que é a palavra de Deus. Eu e você temos que orar sim, temos que jejuar sim, mas nós temos que ter um tempo de devocional, queridos. Nós temos que ler a Bíblia, nós temos que conhecer os evangelhos, nós temos que conhecer quais são os profetas maiores, os profetas menores, nós temos que conhecer quais são os livros poéticos que existem, nós temos que conhecer quais são as cartas que Paulo escreveu, para quem que ele escreveu, por que ele escreveu, nós temos que conhecer sobre o Apocalipse, os fins dos tempos que vai acontecer, que já está acontecendo, que quase tudo já aconteceu, pouquíssimas coisas faltam acontecer. Então a gente tem que ter o conhecimento da Bíblia para a gente não ser enganado, para a gente não dizer amém para qualquer coisa. Tem pastor que fala cada besteira às vezes e a igreja inteira, amém, amém. Amém é você concordando com aquilo que foi dito, e aquilo que foi dito vai vir sobre a sua vida. Então você tem que entender sobre a Bíblia, para você não cair em heresias e enganos que estão falando da Bíblia. Mas se você tiver o conhecimento, você não vai ser enganado em nome de Jesus. Então eu declaro sobre a nossa cidade, sobre a nossa igreja, sobre as famílias da igreja, que não vai faltar o dia de devocional na sua casa. Você vai ensinar os seus filhos a ler a Bíblia, você vai contar a história, você vai colocar diante da sua casa no almoço, no jantar, você vai participar de um pequeno grupo, de um tempo de oração que você vai participar. Você não vai ficar assistindo tudo isso, porque você vai ser um participante crendo que a palavra do Senhor pode transformar. Você crê nisso em nome de Jesus? 6º lugar para a gente avançar. No verso 7, Jesus respondeu, também está escrito, está aqui discutindo biblicamente, também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória dele. E ele disse, tudo isso te darei, prostrados se me adorares. Olha que loucura isso, gente. Talvez alguns não perceberam aqui o que está acontecendo aqui. O diabo, que tem um poderzinho, vamos dizer assim, um certo poder de influenciar, mas que não tem capacidade do nosso Deus, querendo oferecer para Jesus algo que não é dele. 6º ponto, o inimigo promete para mim e para você aquilo que não é dele, aquilo que ele não vai conseguir cumprir. O 7º ponto aqui é o diabo tentando enganar Jesus, que tudo que Deus criou, ele vai oferecer para ele. Ele leva ele para um monte alto e ele começa a mostrar. A ilustração que tem em outras versões de Bíblia é que ali começa a aparecer um monte de cidade, um monte de fama, dinheiro, um monte de coisas que naturalmente um homem se encantaria porque ele está oferecendo, e ali coloca para ele, se você me prostrar, se você me adorar, você terá tudo isso. Mas mal sabia o diabo
que ali Jesus era o próprio Deus. A identidade dele estava firmada nele. Ele logo deve ter pensado, mas tudo que o meu Deus criou é meu, eu sou herdeiro. Ele está me oferecendo algo que não é dele, ele está me oferecendo algo que é do meu Deus. Aí eu digo para vocês que nós estamos aqui, quem foi que criou todas as coisas? Quem foi que criou o sol? Quem foi que criou a lua? Quem foi que criou a água? Quem foi que criou a areia? Quem foi que criou as estrelas? Quem foi que deu nome às estrelas? Quem é que foi que criou esse universo? Quem é que tem o poder na palma da sua mão? Quem é que pode fazer todas as coisas por mim e por você? Quem é aquele que criou todas as coisas sem uma matéria-prima e através de uma matéria-prima ele criou outras coisas? Quem é? É o nosso Deus. E aí ele quer oferecer algo que ele não pode dar. E aí a importância de eu e você, cada um de nós, temos o conhecimento, queridos. O diabo está oferecendo algo que não é dele. É como se ele fosse um inquilino oferecendo a casa que ele mora. Ele paga aluguel e está oferecendo, eu vou te dar essa casa um dia. Mas Jesus, ele não caiu nessa. O inimigo vai prometer para mim e para você, diante de tentações, aquilo que ele não pode oferecer, aquilo que ele não pode dar, aquilo que ele não pode cumprir. Então não caia em tentações, porque o inimigo oferece aquilo que ele não pode dar, querido. O que ele vai oferecer para mim e para você é um tempo momentâneo de matar nosso desejo, a nossa carne. Por isso ele se alimenta disso. O diabo, ele se alimenta do meu e do seu pecado. Quanto mais uma pessoa peca, mais ele é alimentado. Quanto mais uma pessoa está distante de Deus, mais está próximo do diabo. Então ele vem para querer oferecer coisas que ele não pode cumprir. Ele está dizendo que eu e você temos que estar firmados na palavra de Deus, querido. A palavra vai nos curar, a palavra vai nos libertar. João vai dizer que quando eu conheço a verdade me liberta, a verdade me transforma, a verdade me dá uma nova roupa, a verdade me dá uma nova forma de falar, a verdade me traz como uma nova condição de vida, porque a palavra foi transformada na minha vida e na sua vida. Todos nós, ouça bem o que eu vou dizer, todos nós um dia fomos aquela mulher do poço de Jacó, que recebeu uma água que ela não tinha mais fonte, porque ela ia saciar eternamente. Um dia eu e você chegamos no poço de Jacó com sede, e a palavra de Deus chegou e entrou na minha e na sua vida. Um dia eu e você fomos como Paulo, no caminho de Damasco, onde ele estava no cavalo, ali cavalgando, indo para a cidade de Damasco, e ali houve um encontro que Deus cegou ele, tirou não somente a visão dele natural, mas cegou ele espiritualmente, e depois deu uma vida nova para ele, derrubando ele do cavalo, para ele ser transformado totalmente. Talvez tenha alguns aqui que estão andando no cavalo, assim como Paulo, e o Senhor vai desvendar essa noite tudo aquilo que está tampando a nossa visão, tampando aquilo que o Senhor está mostrando para cada um de nós. Todos nós aqui temos talvez uma condição dessa que um dia eu e você fomos alcançados, um dia essa graça, esse favor de Deus me alcançou e te alcançou, um dia eu e você fomos alcançados por esse, querido, por esse que é dono de todas as coisas, por esse que é aquele que é a estrela da manhã, por esse que é aquele que é o rei da tribo de Judá, aquele que é o leão da tribo de Judá, aquele que veio, que virá, aquele que cuida, aquele que não se engana, aquele que promete e cumpre, aquele que já alcançou a minha e a sua vida, e ele tem essa direção para cada um de nós aqui. Quem crê nisso em nome de Jesus? Se coloque de pé em nome de Jesus. Jesus disse: retire-se daqui, Satanás, pois está escrito, adore ao Senhor, o seu Deus, e só Ele preste culto. Como nós precisamos colocar essa identidade em nós? Saber que somente um aqui que tem a glória, somente um aqui que recebe a glória, somente um aqui que tem o nome acima de todo nome, somente um aqui que é o centro da igreja, é o centro da nossa casa, da nossa vida, somente esse tem que ser cultuado. Somente Ele pode dar uma condição de vida para que eu e você não caiamos em tentação alguma. Tentação de, talvez, na parte sexual. Tentação, talvez, de mentira. Talvez você, às vezes, coça sua língua para falar de alguém, mas é uma tentação que está acontecendo. Segura isso. Segura aquilo que está tentando a sua vida hoje e é você se afastar de Deus. A tentação de alguns aqui pode ser em outras áreas, pode ser comportamental. Tem gente que se segura para não mentir. Tem gente que tem dificuldade nos comportamentos de falar palavrão. É somente através do Espírito Santo do Senhor que a gente consegue e a gente pode. E eu quero declarar em nome de Jesus que esses que têm dificuldade de segurar a língua,
A língua tem que estar afiada hoje para você falar e evangelizar pessoas. A sua língua tem que estar afiada hoje para falar do Evangelho do Senhor, para falar que Jesus salva, que Jesus cura, que esse Messias vai vir, que esse vai voltar para buscar a tua igreja, que esse pode curar, que ele pode transformar. A nossa língua hoje tem que ter esses louvores de adoração, essas palavras que vão edificar, essas palavras que vão transformar vidas que estão perdidas. E a gente às vezes fica tentado em falar do irmão, às vezes nós ficamos tentados em falar de alguém. Mas essa noite eu estou liberando para cada um de nós, declarando que as nossas línguas, nossos lábios vão ser puros, vão ser santificados. Nós vamos ter palavras somente de bênção, palavras que vão transformar, palavras que vão edificar, palavras que vão trazer vida, palavras que vão trazer aqueles perdidos a se arrepender dos seus pecados. Trazer palavras que, pessoas que estão talvez numa prostituição, mas as suas palavras vão ser como flecha, atingindo o coração, a alma, como uma espada que divide a alma do espírito para limpar, para santificar e ter uma nova vida em Cristo Jesus. Essa vai ser as nossas palavras a partir de hoje, em nome de Jesus. A tentação de tirar a minha vida, a minha caminhada, a minha jornada, não vai prevalecer. A palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja somos nós, a igreja é você. Talvez você está aqui essa noite e você veio atrás de uma resposta, talvez você veio aqui hoje pedindo uma direção de Deus, eu não sei. Mas eu quero dizer hoje que a tentação não vai mais te distanciar do Senhor. Você vai sair daqui hoje fortalecido pela sua identidade em Cristo Jesus. Pastor, tem como me livrar das tentações? Não tem como. Você tem como se livrar delas, mas as tentações vão chegar todos os dias. Cada dia chega a proposta de ganhar dinheiro de forma ilícita. Chega oportunidades para você fazer o que não é certo para poder ter algum tipo de benefício. E aí vai as propostas que vêm. Não troque o seu propósito de vida por uma proposta da carne que vai te satisfazer por alguns dias ou algumas horas. Não troque uma aventura por uma vida firmada na fé em Cristo Jesus. Não troque aquilo que Deus já estabeleceu e declarou sobre a sua vida por uma aventura, por algo que o diabo está colocando na sua mesa, que você acha que é bom, mas que não vai saciar a sua sede. Jesus reina. O sétimo ponto: quando Deus recebe a glória, o inimigo não tem espaço, querido. Eu vou repetir de novo. Quando Deus recebe a glória, o inimigo não tem espaço. Quando você glorifica o nome do Senhor na sua casa, a sua casa está blindada pelo Deus Todo-Poderoso. Quando você se comporta como um homem ou uma mulher de Deus, a sua vida está guardada diante dessa posição sua. Quando você vai ao seu trabalho e você se posiciona como um cristão, como um homem ou uma mulher de Deus, o seu trabalho é guardado. Quando seus filhos vê você falando das coisas que Deus liberou sobre a sua vida, os seus filhos são abençoados. Então as palavras que eu e você colocamos tem que ser palavras que vão edificar, palavras de bênção, palavras proféticas, palavras que vão alcançar a nossa casa, a nossa vida, o nosso viver. Quando Deus recebe a glória, o inimigo sai. No verso 10, então Jesus disse: retire daqui Satanás, adorei ao Senhor, o único Deus, só a Ele eu presto culto. E olha o que vai acontecer na sua vida se você começar a praticar isso. Ouça bem o que eu vou dizer, verso 11. Assim, você se comportando, você levantando um altar na sua casa para Deus, você levando a sua vida a sério em Deus, olha só o que vai acontecer, verso 11. Assim, o diabo deixou, imediatamente os anjos vieram e o serviram. Sabe o que vai acontecer quando você levantar um altar a Deus? O inimigo vai fugir, automaticamente a tentação vai fugir. Quando você glorificar e você não tiver espaço para outros deuses, você levantou um altar ao Senhor, o inimigo vai fugir de você. Quando você resiste ao diabo, ele foge de você. E eu declaro essa noite para cada um de nós que estamos aqui:
quando você glorificar e exaltar o nome do Senhor, o inimigo vai fugir da sua vida, vai fugir da sua casa, vai fugir das suas emoções, vai fugir dessa área que ele está tentando te derrubar. Ele vai fugir diante daquilo que você está resistindo. Você vai resistir, você vai continuar orando, você vai continuar buscando, você vai continuar entregando a sua vida no altar do Senhor, você vai continuar consagrando a sua vida, a sua casa. As pessoas podem falar que você está louco, as pessoas podem falar que você é fanático, mas você é hoje um canal do Senhor. Você hoje é uma fonte do Senhor. Pode uma fonte jorrar água doce e salgada? Não. Você hoje é uma fonte de bênção da parte de Deus, querido. Coloca isso diante dele em nome de Jesus. Onde Jesus reina, o diabo não tem espaço. Onde o trono de Deus está estabelecido, a igreja adora, o Espírito vem em mim, em você, e nós vivemos uma verdade, nós vivemos com alegria, nós vivemos sem peso, nós vivemos mesmo em tempos difíceis, com alegria, esperando nele, sabendo o que ele pode fazer. Onde o Senhor está, ele vai fugir de você, o inimigo vai fugir de você. Ele vai falar: esse não, deixa eu sair daqui. Essa não, essa hora, essa tem propósito com Deus, essa tem vida com Deus, esse tem vida com Deus, esse eu não quero não. Ele vai fugir de você, ele vai fugir do seu casamento, ele não vai ficar tentando se você resistir, querido. Receba isso em nome de Jesus. A tentação revela onde nós precisamos crescer. O inimigo vai tentar sempre numa área que você talvez é mais frágil, mas é essa área que você vai crescer. É essa área que você vai começar a declarar hoje que eu não vou cair mais. Eu não vou mais cair nessa área, porque hoje eu estou revestido. Hoje eu vou para o deserto, hoje eu vou ter o revestimento do Espírito de Deus. Hoje eu vou estar revestido, eu vou suportar, eu vou orar mais, eu vou clamar, eu vou entregar, eu vou fazer o que eu nunca fiz, eu vou colocar minha vida diante desse Deus, porque o inimigo vai fugir de mim, ele vai correr de mim. Se por um caminho ele vem, por 7 ele fugirá. Ele não vai resistir aos seus filhos adorando a Deus, ele não vai resistir quando você estiver no seu carro, quando você estiver no trabalho, quando você estiver viajando, quando você estiver no local que ninguém está vendo. Ele vai fugir de você, porque ele sabe que ali tem oração, ali tem louvor, ali tem adoração, ali tem entrega, ali tem busca, ali tem cumprimento de propósito que está fazendo diante da palavra que foi liberada. Quem crê nisso, em nome de Jesus? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado mais uma vez, Senhor, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos revista mais uma vez, Senhor, hoje, com o Teu Espírito, para que no deserto, a fome, a sede, os encantamentos, as propostas, não tire o nosso propósito. Pai, ajuda cada um de nós. Nós sabemos que são tempos difíceis, nós sabemos, ó Pai, que o inimigo vem para roubar, matar e destruir, mas hoje nos ajuda, Senhor. Nós queremos selar a Tua palavra hoje, dizendo que a nossa casa está fortalecida, a nossa casa está em oração, a nossa casa está formada na Tua base, na Tua rocha, a nossa vida está diante da Tua palavra, e nós queremos crescer cada vez mais, ó Pai. Nos ajuda a ler a Bíblia mais, a compreender ela, a entender, a colocar, ó Pai, a nossa casa diante do altar que é o Senhor. Pai, nós selamos essa noite em nome de Jesus. Assim nós declaramos que Satanás está fugindo agora de cada um de nós, porque nós estamos revestidos, nós estamos posicionados, e nós estamos prontos para viver a nova estação que está por vir, o novo tempo que está por vir, a nova geração que está chegando, essa geração que já é a realidade, e a próxima que vai chegar. Nós estaremos revestidos, nós estaremos firmados em Ti, Senhor. Não é a circunstância, não é as guerras dos gigantes, não, as lutas não vão nos paralisar, porque nós estamos firmados em Ti, Senhor. Com os olhos fechados agora, em nome de Jesus.